Boa noite, pessoal de controle e automação, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a aula 13, falar um pouquinho de circuitos eletrohidráulicos conceituais. Aqui a gente vai dar uma ideia, né, do funcionamento de circuitos eletrohidráulicos, ok? Então vamos em frente. Vamos lá. Bom, circuitos eletrohidráulicos conceituais. Existem três técnicas de construção lógica de circuitos eletrohidráulicos. São os circuitos intuitivos, circuitos de sequência mínima ou cascata, circuitos de sequência máxima ou passo a passo. Então iremos demonstrar cada técnica de forma separada, ou seja, separadamente. Então, aplicando os elementos com o método de resolução de circuitos intuitivos simples. Bom, então nesse método, né, de circuitos intuitivos, a solução de comando ela flui através da lógica e também do pensamento, podendo com isso apresentar resoluções diferentes para as mesmas problemáticas, tá? Então a gente pode encontrar soluções diferentes dessa forma, né, do método intuitivo. Ou seja, né, eu posso fazer de um jeito e chegar no mesmo resultado que o meu colega. Então a gente tem agora uma série de circuitos conceituais, né, básicos, para a gente obter, né, a lógica de comando aplicada dentro das resoluções dos circuitos intuitivos. Então o que eu vou passar aqui é uma série de exemplos, né, para a gente ter ideia dos tipos de circuitos. Então a gente tem aqui, classifiquei como circuito 1, a gente tem, né, vamos detalhar esse primeiro, né, a gente tem aqui um cilindro, né, a gente tem uma válvula, a gente tem aqui, né, um manômetro mostrando a pressão, a gente tem uma válvula de fluxo e a gente tem aqui, né, a nossa fonte, digamos assim, né, a nossa bomba de óleo, né. E aqui a gente tem um circuitinho, só para exemplificar, né, apertando o B1 aqui, eu vou acionar a bobina S1, né, a solenoide S1. Tá, então eu estou acionando a solenoide S1, né, eu vou ativar essa válvula aqui S1, fazendo a movimentação do cilindro. Então eu coloquei aqui a explicação do que está ocorrendo no circuito para a gente ter uma ideia, né? Então esse circuito é o primeiro, é o mais simples, né? Então esse circuito ele é dividido em circuito de potência e circuito de comando, né? Então ao acionar o botão de comando B1, que está aqui em cima, B1, estabelece a passagem da corrente elétrica que energizará a bobina da solenoide S1. Está aqui a solenoide S1. Então, com isso a gente gera a movimentação da nossa válvula, fazendo o avanço do cilindro, tá? Então isso aqui é uma aplicação muito simples e bem tranquila. O circuito 2, ele também é composto de cilindro, válvulas, né? E ele já tem ali duas botoeiras, né, no nosso circuito. Ele tem a B1 e a B2. Então vamos ver a descrição para ver o que ocorre no circuito. Então o circuito apresentado ele é dividido em circuito de potência e circuito de comando. O circuito de comando apresenta a função lógica OU, né, conhecida também por ligação em paralelo. Então assim, para facilitar, né, ou eu aperto B1 ou eu aperto B2. Ambos fazem o oscilamento da solenoide, fazendo com que haja movimentação do cilindro. Então isso aqui é uma lógica conhecida como lógica OU. Portanto, podemos acionar B1 ou B2, que a corrente elétrica se estabelecerá energizando a bobina de solenoide S1, proporcionando o avanço do cilindro. É isso que ocorre. Já no circuito 3, a gente tem aqui também o circuito, né, de potência aqui, e também tem, né, o circuito de comando, e eu tenho aqui novamente B1 e B2, só que agora estão ligados em série. Então isso aqui significa que é uma lógica E, né? Então para funcionar essa válvula eu tenho que apertar B1 e B2, senão a válvula não funciona. Tá? Então, ó, portanto, temos que acionar B1 e B2 para que a corrente possa se estabelecer e energizar a bobina da solenoide S1, proporcionando o avanço do cilindro. Este comando ele é conhecido como ligação em
série. Então essa é a característica da lógica E. O circuito 4, né? O circuito 4 eu tenho aqui o mesmo circuito de potência, tenho aqui o meu circuito de comando, né? Eu tenho B1 e B2 sendo acionado, né? Para acionar quem? Vai acionar aqui o meu D1. Quem que é o meu D1? Meu D1 aqui, né? É meu temporizador, por exemplo. Então o que acontece aqui? Ó? O circuito apresentado é dividido em circuito de potência e de comando, como a gente conhece. O circuito de comando apresenta a função de desligar dominadamente em um comando de autorretenção, tá? Significa aqui, ó, esse comandinho de autorretenção. Então, ó, utilizamos um relé auxiliar D1, está aqui o D1, e dois contatos NA desse relé. Então, tenho aqui, ó, um contato aqui, outro contato aqui e um contato aqui. Esse contato aqui é do relé, tá? Esse é o contato auxiliar do relé. Então, ele estabelecerá uma corrente elétrica na bobina do relé que atuará em seus contatos. O primeiro contato mantém o relé e o segundo energizará a bobina da solenoide S1 e B2 desligará o relé. Então, o que acontece? Né? Eu vou estar pressionando o B1, vou estar acionando aqui, né, o meu D1, ele vai fechar o contato aqui e vai energizar a solenoide. O meu B2 ele vai desligar o relé. Quando eu pressionar o relé, eu vou tirar a energia aqui do meu D1, que vai, né, desligar aqui o D1 também, desligando a válvula. Então esse é um contato de retenção, né, ou digamos assim, autorretenção. Aqui no circuito 5, a gente tem também o mesmo circuito, né, de potência, e tem aqui, né, um circuito de comando. Tá? Então, o circuito de comando apresenta a função desligar em comando autorretenção. Então, a gente tem aqui, né, ó, um circuitinho, eu vou pressionar B1, eu vou acionar D1, D1 vai fechar, tá? Vai acionar D1 aqui e vai, né, acionar a minha válvula. Então, quando eu pegar e apertar aqui o meu B2, eu vou tirar, porque esse botão ele é pulsante, né? Ele vai dar um pulso, vai fechar D1, D1 vai selar aqui o nosso circuito alimentando o D1. Quando eu pressionar o B2, o que vai acontecer? Eu vou tirar a energia do meu D1, consequentemente desligar esse D1, e a minha válvula S1 vai estar desacionada. Tá? Então, esse comando aqui, né, a função dele é desligar em comando de autorretenção. Temos aqui um outro circuito, tá? Esse circuito aqui, reparem que o circuito de potência S1 e S2 aqui, ó, são duas solenoides, tá? Eu uso uma solenoide para acionar o avanço e uma outra solenoide para recuar, tá? A parte de alimentação do circuito hidráulico é a mesma. Só que aqui eu estou usando o que? Nesse circuito 6, eu estou usando aqui o B1 para acionar minha solenoide S1 e o meu outro botão B2 para acionar minha solenoide 2. Então, ó, o circuito de comando apresenta uma eletroválvula 4x2 duplo solenoide. Então, S1 e S2 significa duplo solenoide. Portanto, teremos o botão B1, que energizará S1, que realizará o avanço do cilindro. E o retorno ocorrerá ao ser acionado o B2. Aqui, pessoal, a gente tem no circuito 7, tá, o mesmo circuitinho, porém eu tenho aqui uma chavinha, né, um limitador, vamos dizer assim, né, como se fosse o fim de curso, nosso B2. Então, o que acontece nesse circuito aqui? Ó? Eu vou apertar o B1, eu vou acionar minha solenoide 1, eu vou fazer o movimento da válvula, eu vou acionar o cilindro. Porém, né, quando eu bater aqui em B2, eu vou mandar acionar minha solenoide 2, eu vou mandar recuar. Então o cilindro vai ficar atuando e voltando, né? Atuando, avançando e voltando, avançando e voltando. Avança quando aciona S1 e volta quando o B2 aciona S2 para a válvula, né, recuar o cilindro. Tá? É isso que acontece nesse circuito. Aqui tem a descrição, né? O circuito de comando apresenta B1 para energizar S1 e realizar o avanço do cilindro. E o retorno ocorrerá automaticamente assim que for atingido
o final do curso B2 foi acionado. Circuito 8, pessoal. Esse circuito 8, ele tem aqui também o mesmo circuitinho. Tem o B1 para acionar a válvula S1, o B2 para ligar aqui um temporizador e o D1, né, ele vai fechar quando ocorrer um tempo aqui, tá? Então, ele vai ficar, na verdade, quando eu acionar o B2, ele vai ficar um tempo atuado para depois ele voltar. Olha a descrição. O circuito de comando apresenta B1 para energizar S1 e realizar o avanço do cilindro, até aí ok. Ao atingir o final do curso B2, que está aqui em cima, o relé de tempo D1 será energizado e após processar o tempo ajustado, o contador D1 fecha e energiza S2, realizando o retorno do cilindro. Então ele vai atuar, ficar um tempo atuado e vai retornar. Então reparem que eu estou mostrando para vocês uma série de circuitos exemplos, né, para a gente entender o funcionamento, né, de como é composto o sistema eletrohidráulico. O circuito 9, pessoal, o circuito 9 eu tenho aqui, né, um cilindro, né, normal, eu tenho aqui meus fins de cursos, né, B2 e B3, tenho aqui uns reguladores de fluxo, né, são as válvulas que a gente já aprendeu, e tenho aqui um duplo solenoide aqui, né, uma válvula duplo solenoide. Tá? Então o que acontece nesse circuito? Ó? Eu vou pressionar B1, certo? Eu vou mandar avançar o S1, ele vai avançar. Quando ele bater em B3, B3 está aqui, ele vai mandar fechar a S2. Então ele vai ficar indo e voltando sem parar aqui, tá? Avançando e recuando, avançando e recuando. Olha a descrição dele aqui, ó. O circuito de comando apresenta a condição de um ciclo contínuo através do comando de B1. Então, sendo B2 uma chave fim de curso NA, na condição inicial já acionada. Então, o que acontece? Eu vou dar um pulso, ele vai bater no B3, volta no B2. Dou um pulso, vai bater no B3, volta no B2. Então, ele fica avançando no pulso, né, e recuando quando bate na fim de curso. No circuito 10, eu também tenho o mesmo esqueminha, só que agora, né, eu tenho aqui o meu B4, tá? O meu B4. Onde está meu B4? Está aqui no circuitinho, né? O que é esse B4 aqui? Nada mais é do que uma outra botoeira. Então, o que acontece nesse circuito? Ó? O circuito de comando apresenta a possibilidade de comando em ciclo único por B1 ou comando em ciclo contínuo por B4. Então, o que acontece nesse... É o mesmo circuitinho. O que aumentou aqui? Aumentou o B4, em paralelo, né? Lógica OU. Se eu apertar B1, o meu cilindro vai avançar, vai bater no B2 e ele vai recuar. Nesse caso, se eu apertar o B4, eu vou fazer um processo contínuo aqui, tá? É como se eu escolhesse automático e manual, digamos assim. Se eu apertar o B4, que é uma chavinha aqui, eu deixo o meu processo contínuo, tá? No meu circuito 11, né, no nosso circuito 11, a gente tem aqui o acréscimo de um temporizador, tá? Então nós temos aqui um temporizador. Então o circuito de comando apresenta a possibilidade de comando em ciclo contínuo por B4. Então se eu apertar B4, o meu circuito fica contínuo, com um temporizador no final do curso através do relé D1. Então o que vai acontecer nesse circuito? Se eu der um pulso aqui no B1, por exemplo, eu vou acionar S1. Então S1 vem para cá, muda de posição, eu avanço. Vai bater no B3, que está aqui, ó, no B2, perdão. Vai bater no B2, ele vai acionar um temporizador. Esse temporizador, ele vai dar o tempo e mandar fechar aqui o D1. Mandando fechar o D1, o que acontece? Eu mando a válvula voltar à sua posição de origem, fazendo que recue o nosso cilindro, só que depois de um tempo, né? Diferente do anterior. O anterior a gente apertava, ele batia, ele voltava. E esse circuito 12? Esse circuito 12 ele está um pouquinho mais complementado, né? Ele é um circuito de comando que apresenta a possibilidade de comando em ciclo contínuo por B1, porém com contagem programada do número de ciclos através de um contador pré-determinado D2. Então, o que acontece aqui, pessoal, nesse circuito? A gente consegue colocar um contador no circuito, né? Então,
a gente usa aí uma chave fim de curso, né, B4, e ela é responsável pela contagem, e o botão B5 ele é o reset do contador, né, digamos assim. Então, na verdade, ele fica contando o número de ciclos, né? Então, toda vez que eu starto o meu circuito por B1 aqui, olha ele aqui, ó, ele avança, né? Depois ele recua e depois ele faz a contagem também do tempo. Então, toda vez que bater aqui no nosso B4, está aqui em cima, ó, toda vez que ele bater no B4, ele faz uma contagem. Então, eu vou é o mesmo circuito anterior, porém com o acréscimo do contador. Então, eu avancei, ele vai bater no B2, ele vai mandar recuar. Mas ao mesmo tempo que eu avancei e bati no B2, eu bati no B4. E o B4 conta um ciclo. Aí ele volta, bateu de novo no B4, conta o segundo ciclo. Então ele vai fazendo a contagem. Então eu estabeleci 5 ciclos, por exemplo. Então, quando der o número 5, né, a quinta vez que ele bateu no B4, ele manda desligar o circuito. Tá? É isso que acontece nesse circuito 12 aqui. E o circuito 13, né? O circuito 13, ele apresenta a possibilidade de duas velocidades para o avanço do cilindro. Olha que legal. Com a velocidade alta até atingir a chave fim de curso B4, e nesse momento o cilindro passa a avançar com velocidade lenta até atingir o fim do curso B2. Então, que é o responsável, né, pelo retorno do cilindro. Então aqui a gente tem um acionamento, né? A gente faz o acionamento, por exemplo, né, de S1. Eu acionei S1, então o circuito, né, libera aqui o fluido, ele vem, avança, né, sai do B3 até do B3 até o B4, ele vai numa velocidade rápida, alta. Quando bateu no B4, ele faz o acionamento, né, de uma outra válvula, e essa válvula vai controlando o fluxo, né, a pressão que passa para acionar o cilindro. Então ele vai mais lentamente. Então são duas válvulas aqui que controlam, né? Essa válvula aqui, ó, S1 e S2 aqui, ela controla, né, o avanço e o recuo. E essa válvula aqui, ela está controlando, né, o fluxo, o tanto de fluido que está passando, né, que está retornando, que digamos assim, né? Aqui eu estou empurrando e aqui o fluxo está retornando. Então eu vou segurando, né, o fluxo. A hora que bate no B4, ela aciona aqui a minha válvula, né, S3. Então o que, que acontece? Aqui ela controla, né, o fluxo que eu tenho, ou passa mais ou passa menos. Se passar mais, ela vem mais rápido. Se passar menos, ela vem mais lento, né? Então o avanço até o B4 ele é rápido, significa que essa válvula está aberta. Quando bate no B4, ele aciona a válvula e a gente estrangula, né, esse regulador aqui, a gente estrangula ele e deixa passar menos fluido. Deixando passar menos fluido, é mais difícil do êmbolo empurrar. Então, por isso ele vai mais lento. É isso que acontece. Nesse circuito 14, a gente tem um circuitinho um pouquinho mais complexo, né, digamos assim, um pouquinho mais detalhado, né? Então, nesse circuito, ele ilustra o comando de uma prensa hidráulica simples, por exemplo, né? Então, o comando inicial ocorre por um bimanual simples. Então, o sistema de trabalho com 2 níveis de pressão. Então, para funcionar esse circuito, a gente tem que fazer o quê? Tem que segurar 2 botões para serem acionados, tá? Porque senão a nossa prensa não funciona. É assim, né, normalizado em todo o país, aí, em todo o mundo, essa questão, né, da prensa. A gente tem que trabalhar com 2 bimanuais. Então esse é um circuitinho, uma prensa simples, só para exemplificar, tá? Então a gente tem que segurar apertado aí 2 botões para que, né, a gente acione 2 válvulas de uma vez para poder descer a prensa, né? Se a gente apertar um só, não desce. Por que isso, pessoal? Para a gente não correr o risco de ter uma mão dentro da máquina para não ser prensada, tá? É por isso que tem essa questão do bimanual. Circuito 15, tá? Esse circuito 15, ele é um circuito também de autorretenção, tá? Por uma sequência algébrica A mais, B mais, A menos, B menos. Então,
a gente usa também eletroválvulas de 4 vias simples, tá? E simples solenoides também. Então é uma sequência que a gente tem, igual a gente viu lá na eletropneumática, também tem na eletrohidráulica. Então aqui, ó, cilindro A é esse, cilindro B é esse. Então se eu tenho A+, significa que o cilindro vai avançar. Se eu tenho B+, significa que o cilindro vai avançar. Se eu tenho A-, significa que o meu cilindro vai recuar. Se eu tenho B-, significa que o meu cilindro vai recuar. Isso é um circuitinho simples, né? Então é uma lógica, né, de uma sequência algébrica. Eu tenho A avançando, B+, B avançando. Então, ó, o A+ avança, né, bate aqui na fim de curso e retorna. Tá? Então essa é a parte do A-. Só que quando que retorna, né, o meu A? Só quando eu tiver avançado o meu B. Então é só seguir a sequência algébrica, né, para a gente entender o funcionamento. Viu A+, então significa que o cilindro A está avançado. Viu B+, significa que o B+ está avançado. É a sequência. Primeiro avança o A, depois avança o B, depois retorna o A, depois retorna o B. É assim que ocorre essa lógica. No circuito 16 também é a mesma coisa, né? Eu tenho aqui um cilindro A, um cilindro B, tá? Então, esse circuito de comando ele é apresentado, ele é um circuito de comando com possibilidade de ciclo único ou ciclo contínuo com sequência algébrica. Mesma coisa, A+, B+, A-, A-. Então, o que muda nesse circuito, né, é que a gente consegue colocar aquela chavinha para ele ficar contínuo ou, né, com um ciclo único. O circuito 17, tá, é um comando, tá, ele é apresentado, ele é um circuito de comando com possibilidade de ciclo único, né, com ciclo contínuo para a sequência algébrica A+, B+, B- e A-. Então, onde a sobreposição do sinal será eliminada com o uso de chaves fim de curso acionados por gatilho, tá? Então a gente tem aqui, né, limitando, né, esses cilindros às chaves fim de curso. Esse circuito 18, né, ele é um circuito de comando aí que é um circuito, né, digamos assim, que apresenta a aplicação de um pressostato para controle de pressão de uma prensa hidráulica. Então aqui a gente tem um pressostato, né, fazendo o acionamento de uma eletroválvula. Então, quando ele atinge uma determinada pressão, ele acaba atuando uma válvula. É isso que acontece com o pressostato. Chegou na pressão desejável, né, regulada, ele vai, aqui ó, chegou na pressão regulada, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o acionamento de uma válvula para recuar. Ou seja, aquela pressão atingiu o meu limite máximo que eu estipulei, então o cilindro retorna. Nesse circuito 19 também é uma ilustração simples, né? Esse circuito de comando ele apresenta um processo, né, de trabalho com dispositivo de fixação do cilindro A, utilizando um pressostato para efetuar o controle de pressão necessário à liberação da sequência de movimento. Então é um circuito um pouco mais detalhado, né? Não vamos nos aprofundar muito, é só para ter uma ideia, né, do desenho do circuito, né? E aqui está a sequência lógica que ele está seguindo. Pois é, a ideia dessa aula é mostrar para vocês alguns circuitos, né, alguns desenhos como exemplo, né? E ao decorrer das outras aulas a gente vai se aprofundando um pouco mais no funcionamento de cada componente. Aqui no circuito 20, tá? Ele também ilustra, né, o processo descritivo anteriormente, que a gente viu agora, porém o cilindro B passa a trabalhar com duas possibilidades de velocidade dentro do processo. Ou seja, eu estou incrementando, né, cada vez mais o meu circuito para mostrar ideias para vocês do funcionamento dos mesmos, né? Como eu disse, é só para ilustrar e para a gente entender, né, que existem inúmeras aplicações aí para eletrohidráulica. Bom, gente, a ideia dessa aula realmente era mostrar para vocês alguns tipos de circuitos, não era entrar em detalhe de cada um, mas mostrar o funcionamento e qual é a aplicação da elétrica junto à hidráulica, ao qual a gente chama de eletrohidráulica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.